Fala, torcedores do Verdão, beleza? Pessoal, é o seguinte, vamos aqui acompanhar esse vídeo que eu trouxe pra vocês. Vou deixando os créditos aí desse corte que eu trouxe do canal ESPN aí, com as últimas informações do Palmeiras, né, que enfrentou o Fluminense ali e empatou, rapaziada. Mais um jogo bem abaixo do Palmeiras e como o Palmeiras tá se preparando para enfrentar o Flamengo aí dia 29 de novembro, rapaziada, sabadão. Então vamos acompanhar aqui todos os detalhes com as notícias aí, né, com as informações do Palmeiras. Mas antes, rapaziada, já se inscreve no canal, canal novo e Fúria, se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa o like. E vamos agora para o vídeo. A gente viu o Felipe Luiz, então, calmo e planejando ainda a próxima rodada. O Jalili, e o Palmeiras, hein? Viaja logo mais, então, para o Sul. Tem presença de torcedores aí, como aconteceu ontem, ou não? A despedida foi a de ontem mesmo? É isso mesmo, Bruno. A despedida, né, dos torcedores antes do Palmeiras embarcar para Porto Alegre, não volta mais para São Paulo antes da final da Libertadores. Foi ontem, hoje, sem torcedores por aqui na academia de futebol. O time já treinou nesta manhã, os jogadores devem almoçar, depois já seguem para o aeroporto para viajar então para Porto Alegre. Amanhã tem o jogo contra o Grêmio e na quarta, né, data limite que a Conmebol determinou para as delegações estarem em Lima, o Palmeiras então já chega no Peru. Mas Bruno, o que a gente vinha falando, né, sobre o Abel ter falado sobre essa disputa do Campeonato Brasileiro. Palmeiras ontem, né, os torcedores vieram sim apoiar o time, mas também teve tom de cobrança, tendo em vista os resultados recentes do Palmeiras nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Já são 4 jogos sem vencer, empatou com o Fluminense em casa neste final de semana, viu o Flamengo abrir 4 pontos, como o Cícero falou, né, a chance do Flamengo ganhar o título, existe a chance do Flamengo ser campeão já na próxima rodada, e o Abel falou sobre isso, deu indícios, né, de que o campeonato já estava entregue, que o título do Palmeiras se tornou improvável, mas a apuração dos nossos colegas já lá no espn.com.br, do André Hernan e do Bruno Andrade, é que essa declaração do Abel soou sim como uma rendição, mas que na verdade essa declaração externa, ela esconde uma postura diferente de dentro do clube, que internamente o Abel não jogou a toalha, que ele mantém, né, os jogadores focados em alerta para um possível tropeço, né, para um possível vacilo do Flamengo nessa reta final. Então vamos ouvir o que o Abel disse depois desse jogo contra o Fluminense sobre essa disputa do título do Campeonato Brasileiro. Ouvimos aí então o técnico Abel Ferreira, né, que aparentemente o Palmeiras ainda não jogou a toalha, não desistiu totalmente desse título do Campeonato Brasileiro, mas fato é que agora vai para o tudo ou nada contra o Flamengo neste final de semana, como eu falei, né, viaja hoje ainda para Porto Alegre, amanhã joga contra o Grêmio e quarta-feira já vai estar em Lima, no Peru, para tentar pelo menos conseguir um título, garantir um título nessa temporada. Lembrando que se o Palmeiras não ganhar nem o Campeonato Brasileiro, nem a Libertadores, será o primeiro ano do Abel, né, desses 5 anos à frente do Palmeiras sem levantar nenhuma taça, Bruno. Então, essa é uma questão aí importante, viu, Jalili? Obrigado, até pra gente depois discutir também o futuro dele, já que o contrato ainda não está assinado de renovação. Os números da Opta e Data ESPN mostram que o Flamengo tem 91% de chances de título, o Palmeiras tem 8%, o Cruzeiro com menos de 1%. E aí, vocês acreditam no discurso do Abel ou não? Acredita ou não, Jailson? Pô, tá Jogou a toalha ou não? Claro que não, cara. Claro que não? Papinho, cara. Falou ali, ó, tá entregue. Ah, confia, pô. É conversa dele? Claro que é, cara. Que papinho. Em 2023, o Palmeiras foi campeão depois, em 2023, né, naquela campanha lá do Botafogo. Enfim, lembro... qual é o nome do auxiliar mesmo? O João Martins. João Martins. Isso. O João Martins falou que lá em agosto eles já jogaram a toalha, jogaram a responsabilidade pro Botafogo para ver se o Botafogo justamente também ia conseguir sustentar o peso de ser o favorito e tudo mais. E a gente viu como é que acabou. Em 2021, vale lembrar também, antes da Libertadores de 2021, o Flamengo era o melhor futebol do Brasil e tal, e o Palmeiras vinha ali como azarão, o Palmeiras não jogava tão bem. Então eu conheço esse discurso do Abel. Não me pega, não. Eu entendo que a transferência de responsabilidade que ele faz muitas vezes para justamente jogar, né, o peso para o outro lado e ele jogar ele um pouco mais leve, para ver se o adversário entra um pouco mais relaxado e aí ele tirar proveito disso. Então não me pega. Para mim é só a conversinha do Abel. Mas eu acho que dessa vez tem um quê de resignação ali do Abel. Tem. Eu acho também. Não, eu vou, depois eu explico. Fala, Breler. Não, mas tem algo de estratégia ali, toma, a responsabilidade é sua, como ele já fez no passado. Só que tem um certo ar ali de uma frustração, porque são 3 resultados ali pesados, né? Os tropeços contra Santos, contra Vitória e Fluminense, ainda mais os tropeços em casa. Você nem contou do Mirassol.
E é um contexto... Não, nem contexto do Mirassol, que o do Mirassol está na conta, ali, pela campanha do Mirassol. Mas... E é muito diferente do contexto de 2023. Eu acho que até o do Santos, que o do Santos está na conta. O que não está na conta é o Vitória e o Fluminense. Pois é. Mas é um cenário bem diferente de 2023, porque ainda tinha um turno inteiro para ser disputado. Isso eu também acho. O Palmeiras tinha regularidade a seu favor, era o atual campeão, já tinha mais casca. Hoje é contra o Flamengo, faltando 3 rodadas com 4 pontos para tirar. Não, e com uma Libertadores, com uma decisão de Libertadores no meio. E quando se depende de 2 tropeços de um rival da qualidade do Flamengo, o cara que está ali competindo, sabendo da qualidade do rival, sabe que é muito difícil. O Abel, o sentimento ali do Abel é de que o título brasileiro já subiu no telhado. E agora precisa mobilizar, tentar jogar mais fichas na final da Libertadores. Não acredito que seja ali, galera, não vamos jogar mais o brasileiro. Não é por aí. Enquanto existir possibilidade, o Palmeiras vai disputar. Mas é isso, na dúvida, se precisar tirar o pé da dividida para estar inteiro na Libertadores, eu imagino que o Palmeiras vai fazer, porque é muito difícil mesmo. Por mais que seja possível, o Flamengo precisa vacilar muito para perder essa vantagem na reta final do campeonato. Porque eu concordo com o Breiler, assim, né? O Abel, e é verdade isso, né, Jailson? O Abel, ele já começa nessa entrevista a preparar o terreno para os próximos jogos. Exatamente. Ele fez isso e muito bem feito contra a LDU, por exemplo. Né? Fez logo lá, né? Depois da... Logo lá depois já começou a mudar o discurso e ele já usou essa estratégia de também jogar a responsabilidade para o outro lado, como você lembrou, contra o Botafogo. Mas acho que é isso, eu acho que são situações diferentes, porque o Botafogo, quando ele fala isso contra o Botafogo, era na 25ª rodada. E outra, o Botafogo, pelo time, pelo momento ali da fila, o Botafogo era alguém que estava sujeito a sentir uma pressão. O Flamengo não está sujeito a sentir pressão, faltando 3 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. E mostrou isso no... Claro que tá. Mas acho que menos do que o Botafogo estava, né? Mas tem a situação do seguinte, os dois estão disputando os 2 títulos, o Flamengo deixou como prioridade para essa temporada, lembra lá no início? O brasileiro. Então, sim, tem o peso. Por isso que eu tô falando. O Abel então amanhã o Abel vai entrar com o time reserva. Então, eu acho que aí vai estar todo com o time acho que a reserva, resposta a gente vai ter amanhã. E acho que tá mais para entrar o time reserva do que para entrar o pé embaixo. Então amanhã tem a resposta. Eu acho que amanhã a gente vai ter a resposta, Se o Abel Ferreira realmente confirmar o time todo reserva, aí ele largou de vez, mas também... Agora, se ele pegar e colocar ali a turma toda, aí você fala, ih, ó como era a conversa dele. Papinho, pô. Papinho. E assim, mesmo que entre lá, confirme a entrada com o time reserva, para mim também ele já está aproveitando essa possível derrota na briga pelo título brasileiro já para preparar para sábado. Né? Já para virar a chave dos caras. Beleza, aqui foi e tal, mas a gente precisa lá ganhar do Flamengo no sábado, que é a final da Libertadores. Então assim, o Abel não dá ponto sem nó. Eu acho até... O Abel não dá ponto sem nó. Não é à toa que ele está aí à frente do Palmeiras desde 2000, né? Desde 2020. Eu até acho, não tenho certeza, mas eu acho que ele já tinha até assimilado um pouco esse golpe de virar essa chave quando ele empata com o Vitória. Sim. Aí logo depois o Flamengo perde, ele é, entre aspas, obrigado a seguir e escalar um time forte, porque ele adora também pegar 10 dias de antecedência e preparar para só um jogo. Só que a questão é que nesse ano ele não pode, porque nesse intervalo de 10 dias ele ainda tinha 2 pela frente. Então quando o Flamengo perde para o Fluminense, ele é obrigado a voltar a ter atenção no Campeonato Brasileiro. Aí ele tem uma nova frustração, então eu não acho que no treino de hoje, por exemplo, não acho que ele ficou pensando e desenhando um time e montando estratégia para o jogo contra o Grêmio. Eu acho que hoje ele já está pensando no jogo contra o Flamengo. E imagino que amanhã ele vá colocar um time bem reserva para o jogo contra o Grêmio. Pode acontecer que não. Se ele for lá e colocar os titulares, aí acabou a discussão. Eu fico imaginando para o torcedor palmeirense, torcedor palestrino, né? Sim. Se ele entrar com o time reserva amanhã, o torcedor vai ficar tranquilo, o torcedor vai ficar feliz, suave. Mas aí é o seguinte, aí estão todas as fichas. Os corneteiros que você conhece aí estão todas as fichas aonde? Na Libertadores. Aí perde a Libertadores aí a também. pressão vai ser maior. Mas isso pode soar contraditório por ser o Abel do Palmeiras, que tem como uma das grandes marcas a resiliência. O time que nunca desiste mostrou isso contra a LDU. Depende, né? Desculpa, porque o Luiz lá, o nosso estagiário, já estava falando de ele e o Marcel lá. Ele já largou? Não, entra com o time todo reserva. Aí, falando de você. Mas porque
esse contexto é diferente de tudo que o Palmeiras viveu. Já falar do Fora Abel também. Os caras são corneteiros, já. Os caras são corneteiros. Mas desculpa, Brilha, fala aí, cara. Não, mas esse cenário é muito diferente do que o Abel já viveu, porque é isso, não basta o Palmeiras vencer todos os jogos até o final do Campeonato Brasileiro. Sim. Depende do Flamengo, que é um adversário com muita qualidade. É possível o Flamengo tropeçar? Acredito que sim. Joga o último jogo contra o Mirassol. Claro que é. O próprio jogo contra o Atlético. Claro que o Flamengo não ganhou todos os jogos ainda. Mas acho difícil o Flamengo, nessa situação, com 4 pontos de vantagem, mesmo com a final da Libertadores, ter 2 tropeços. O Felipe Luiz e a maneira como o Flamengo joga, a qualidade que tem, não só de titulares, mas no banco, para mim, viabiliza essa possibilidade de o Flamengo, com o título, com uma mão na taça, deixar escapar. Então, por isso, eu vejo que o Abel também reconhece que do outro lado. É só imaginar o exercício contrário. Fosse o Palmeiras nessa situação, você não acha que o Felipe Luiz também já... vamos pensar mais na Libertadores? É isso, adversários com essa qualidade, com esse poder de fogo, dificilmente dão 2 chances para o azar. Pô, a própria escalação do jogo dele contra o Fluminense, ele escalou juntos o Aníbal e o Martínez. Sim. É que a entrevista depois vai para outro lado, né, da questão do título e tal, mas eu fiquei na dúvida se ali já é pelo simples fato de ser a ausência do Andréas, ou se ele escalar esses 2 caras juntos, já é pensando no que ele pode fazer no jogo de sábado. 2 volantes e 2 pontas, né? Porque foi isso que ele fez. Ele Foi botou isso que ele 2 fez. volantes, E ele 2 pontas e acho que de a saída, dupla. não lembro dele ter escalado os 2 Eu juntos. também não lembro de ter o desenho que foi. Isso. Esse desenho do Palmeiras de sábado eu também não lembrava. De 2 volantes, aí 2 pontas, né, agudos O Alan e o pelas Sousa. alas. Então. 2 pontas mais agudos e a dupla lá, né, Flaco Lopes e o Vitor Roque. Eu vi muito torcedor do Palmeiras reclamando do Flaco Lopes, né? Tipo assim, que o Vitor Roque sobrecarregado, correndo de um lado para o outro, tentando ali fazer tudo, e o Flaco Lopes, que tem esse desenho de ter que descer um pouco mais para ser esse armador, descendo menos, está ficando um pouco mais lá enfiado entre os zagueiros e não está mais rolando aquela conexão que a gente viu, né? No auge do Palmeiras nessa temporada de 2025, foi quando a dupla ali, muita mobilidade, os 2 trocando de função o tempo todo, um procurando o outro também o tempo todo. Acho que esse equilíbrio que rolava no meio-campo do Palmeiras também, muito por conta do que a dupla de ataque resolvia, foi perdido nesses últimos jogos também. Sei que o Abel vai tentar resolver, né, até sábado, mas esse ponto de equilíbrio, a gente já falou da falta que o Evangelista está fazendo para esse meio campo, que meio que tinha acertado ali o Evangelista também como Até segundo porque homem. o Andréas ficava mais avançado. O Andréas então. ficava um pouco mais à Por frente. isso que eu não sei se esses 2 volantes, se os 2 juntos, já não é pensando em uma outra função do Andréas também. E pensando no Flamengo, a gente tem uma boa probabilidade de o Flamengo jogar a final da Libertadores com um ataque bem móvel, com jogadores não guardando referência, e até o Felipe Luiz contra o Red Bull Bragantino já colocou uma formação mais leve em campo, tem possibilidade do Cebolinha, que está bem, está até pedindo passagem no lugar do Samuel Lino, Carrascal também, um jogador muito técnico para dialogar mais com a Arrascaeta. Então, diante desse ataque mais móvel do Flamengo, o Palmeiras também pode precisar de mais um jogador de proteção, de um jogador mais forte fisicamente à frente da defesa. Porque mesmo no primeiro tempo, quando os 2 jogos vão para o intervalo com 0-0. Sim. Mas o 0-0 era de um Flamengo dominando, pressionando. E o Fluminense pressionando o Palmeiras. E o Fluminense melhor que o Fluminense Palmeiras. as oportunidades do Palmeiras e Fluminense, né? Porque o jogo foi aqui em São Paulo. O Fluminense teve mais oportunidades do que o Palmeiras ali na primeira etapa. Não, e a bola do Canóbia na segunda etapa. O Carlos do Canóbia. Na trave. Sim. E o Carlos Miguel sendo o principal jogador. O Carlos Miguel ali fazendo diversas defesas, o Flamengo tentando lá, né, empurrar o Bragantino para trás. Isso não acontecer nada, né, de hoje até sábado, porque tem muita coisa para acontecer. Eu acredito que eu aposto no Cebolinha titular, cara. O Cebolinha tá fazendo, assim, o Cebolinha tá fazendo o que o Felipe Luiz quer de um ponta, né, nesse momento. É o cara de confiança e outra, finalizar a bola pro gol. Teve uma jogada que ele pegou a bola pelo lado esquerdo, ele pega a bola e ele finge que vai dar o... É isso aí, pessoal. Agora para ser campeão brasileiro ficou muito mais difícil. Eu até acho que é quase impossível. Não vou falar que é impossível, porque nada é impossível para o Palmeiras, mas ficou muito difícil. O Flamengo tem 4 pontos na frente do Palmeiras. Temos que torcer para o Atlético Mineiro, que perdeu, né,
a final ali da Sul-Americana. Então pode ser que chegue daquele jeito, pilhado, e consiga uma vitória, diminuindo, né? Se a gente conseguir fazer também o resultado de amanhã ali, diante do Grêmio ali, conseguir uma vitória em cima do Grêmio, pode até diminuir em um ponto só. Vamos esperar que o Atlético Mineiro consiga vencer o Flamengo. O Atlético Mineiro que enfrenta o Flamengo na Arena MRV, jogando em casa. Então pode ser que a gente consiga, né, rapaziada, encurtar um pouquinho essa distância para o Flamengo. E depois torcer por um empate ou uma derrota, né? Eles têm o Mirassol, que é um time difícil pela frente. Mas o Mirassol que também está encaminhado para a Libertadores, não sabemos como que vai chegar diante do Flamengo. Pessoal, então vamos aqui. Vamos falar um pouquinho também do Fábio, né? Foi ontem, né? Que dia foi o jogo? Foi sábado, na verdade. O Palmeiras empatou com o Fluminense. O Fábio respondeu a alguns torcedores ali, né? Que criticou muito ele ali porque não entregou o jogo. E realmente, eu acho que não deveria ter entregado mesmo. A gente que deveria ter corrido atrás, a gente não correu atrás. Foi só cruzamento dentro da área, chuveirinho, rapaziada. Jogo feio. O Palmeiras perdeu o caminho do gol. Fraco Lopes, fominha demais. E ele respondeu ali a alguns torcedores falando que a gente não ganhou do Santos, não ganhamos do Vitória, né? Aí fica difícil, né? A gente defender o Palmeiras, né, pessoal? Como a gente vai falar pro cara entregar se a gente não conseguiu vencer esses dois jogos? Contra o Santos e contra o Vitória. Então, né? Faça-me favor, né, Palmeiras? Palmeiras precisa repetir o que fez no início para ser campeão brasileiro. O Palmeiras ficou muito mais distante do título, com tropeços consecutivos no Allianz Parque, nossa casa. Apesar da dificuldade e da vontade do Flamengo, Abel Ferreira e companhia, né, já conhece o caminho. Palmeiras já emplacou sequência que precisa. São 3 jogos até o fim do Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará. Como o próprio Abel Ferreira admitiu ali, né, em entrevista coletiva, a situação é complicada. Não é só a gente vencer, esse que é o pior, né? Não é só a gente conseguir vencer os 3 últimos jogos. É a gente vencer e também o Flamengo tropeçar, pessoal. Então fica muito difícil. E o Flamengo tem que tropeçar uma vez. São 2 vezes que tem que tropeçar ali pra gente conseguir ultrapassar ele. Então fica bem complicado pra gente ser campeão, pessoal. Ainda bem que o Atlético Mineiro joga em casa. E eles foram eliminados ontem, né? Perderam a Sul-Americana. Foi mal? Eita. Nossa, choveu aqui, rapaziada. Então pode ser que eles cheguem daquele jeito, né? Querendo uma vaguinha ali pra pré-Libertadores. Então consiga vencer o Flamengo. Pessoal, então é isso aí. Se vocês estão confiantes para a final da Libertadores, se vocês contam com o Palmeiras aí, se vocês acham que o Palmeiras vai ser campeão, se vocês acham que o Palmeiras também vai conseguir ser campeão do Brasil, coloquem nos comentários a opinião de vocês, porque faz muita diferença pra mim e pra todo mundo, né, que acompanha aqui o canal. E é isso aí, tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo.